Shalom, amigos. Orla Goim e Israel no caminho, juntos mais uma vez. Beni, shalom, shalom. Shalom, desde Israel, meu querido Sami, todos os nossos ouvintes e acompanhantes aqui do YouTube. Canal de YouTube, gente, traz visualização. Acompanhe a gente tanto no Instagram do Orla Goim como no YouTube do Israel no caminho. Beni, nós queremos trocar um pouco de ideias, informações a respeito do que está acontecendo hoje em Israel e das fake news que nós estamos vendo e como que essas fake news ajudam ao antissemitismo. Como é que vocês estão vendo essa enxurrada de notícias falsas que, na verdade, simplesmente confundem as pessoas que não têm tempo de conhecer a verdade por trás dessas fake news? O que vocês estão vendo hoje em Israel? Então, realmente, como você falou, o antissemitismo tem aumentado no mundo porque existe um mover de trabalhar contra Israel, infelizmente. Quando o mundo, o Ocidente, deveria estar apoiando o que Israel está fazendo, que Israel e Estados Unidos, na verdade, primeiro que Israel está se defendendo para a sua própria sobrevivência, porque o primeiro que precisa sobreviver nesse todo, nessa foto, é Israel, porque o Irã declara com esse regime, não temos nada contra o povo do Irã. Israel e Irã, até 1979, se davam super bem. Os judeus israelenses iam para o Irã passear, mas a partir de 79 entrou um regime xiita radical que massacra o próprio povo do Irã. Então, eles, como todo mundo sabe, eles estão trabalhando a questão dos mísseis, do enriquecimento do urânio e tudo isso e declarando há décadas ódio e a morte, a destruição de Israel, além de todo o investimento no terrorismo. O Irã, hoje, com esse governo, é o pai do terrorismo. Eles investem no Hezbollah, no Hamas, na Jihad Islâmica, em toda essa estrutura anti-Israel, o que tem acontecido todas as guerras na região, com o Hezbollah no Líbano, com o Hamas em Gaza, e realmente chegou num momento que não tem como. Então, em vez do Ocidente, a mídia apoiar o que Israel está fazendo, não, eles jogam fake news. E Israel é muito certeiro. Israel não está querendo matar civis, porque Israel sabe que os civis no Irã estão querendo sair desse regime. Então, estamos no mesmo time. Israel, Estados Unidos e o povo do Irã contra esse regime dos ayatolás massacrante. E o que o mundo faz? Ao invés de apoiar o trabalho e os países apoiarem para tirar o regime, eles acabam fazendo fake news, falando mal de Israel, incriminando Israel, e infelizmente é isso. Aí você vê o que aconteceu na Bahia esses dias, que, que alguns que nem são da Bahia vão lá para fazer manifestação, quando os cidadãos que dependem do turismo israelense dos ex-soldados apoiam que israelense vá lá. Então é um tremendo preconceito. Aí você vê atentado a sinagogas em Londres, em outros lugares, a ambulâncias da comunidade judaica na Inglaterra. Então é por causa desse levante, desse aumento dessas fake news anti-Israel e que as pessoas não entendem tudo o que acontece aqui, não conhecem a geografia, a maioria de Israel, não conhecem a história e acabam como papagaio de pirata, sabe? Repetindo coisas
e isso acaba aumentando o antissemitismo e o ódio contra Israel. E antissemitismo e sionismo é a mesma coisa. Você está dizendo, Beni, que o mundo não percebeu de que nos últimos 40 e poucos anos, o regime dos ayatollahs tinha duas bandeiras: morte aos Estados Unidos, morte a Israel. Israel é o pequeno Satã, Estados Unidos é o grande Satã. Então, se alguém por 40 anos está dizendo eu quero te matar porque você é o Satã, você tem que acreditar que ele quer te matar. Não é simplesmente uma afirmação que você faz uma vez e passou. Agora veja, é interessante você dizer que, coitado, Israel teve o 7 de outubro, foi horrível, mas depois eles fizeram uma massacre. Não, eles vão se defender. Se alguém entrar na tua casa, roubar, estuprar, matar, você fica quieto? Não, volta, por favor, volta. É lógico que Israel foi se defender. Então, quem que pagou o preço do antissemitismo é Israel. Por quê? Porque fez genocídio. Aonde houve genocídio? Eu vejo a população palestina crescendo. Aonde houve invasão, enquanto Gaza era governado pelo Egito e Samaria e Judéia era parte daquilo que era Jordânia, estava tudo bem. Quando Israel devolveu para a gestão OLP, entregou para a OLP Gaza, o que fizeram? A primeira coisa que Hamas fez foi o seguinte: mata todos os líderes da ULP e vamos fazer uma ditadura. Mas sabe o que é coitado do povo de Gaza? Verdade. O dinheiro que foi dado pelo mundo para Gaza não foi gasto com o povo, foi gasto em túneis. Até hoje, depois de 2 anos e meio, Israel continua encontrando túneis com armas. Aonde houve a fome? Não foi Israel que provocou, foi o próprio Hamas que pegava o dinheiro da venda ilegal dos alimentos que entravam de graça para comprar armamentos. E aí, Beni, como é que explica? Do rio até o mar, Palestina vai ser livre. Quer dizer que Israel não tem lugar nessa equação. Esse é o discurso daqueles que se dizem liberais, que, na verdade, eles são contra o único país democrático do Oriente Médio. E eles apoiam aqueles que, de acordo com as ideologias deles, eles não sobreviveriam nem dentro de Gaza, nem no Irã, e é muito triste. Do rio até o mar, significa tira Israel daqui. Os judeus têm que sair do seu único país. E você tem mais de 20 países árabes. Não existe, infelizmente ou felizmente, mas essa é a realidade, não existe povo palestino. E eu não estou me desmerecendo. Essa causa é uma causa para destruir Israel. Existem árabes. O mesmo árabe que está em Gaza, ele está em Israel também. 2 milhões de árabes. Não são diferentes. O árabe do Egito é o mesmo árabe. É a mesma estrutura da Jordânia, do Líbano, da Síria. São árabes. E você vê uma disparidade com isso, como você falou. E o Egito, que fecha para o pessoal de Gaza não passar? Eles podem fazer muro? Então, você vê, durante anos, eu vivo em Israel há mais de 12 anos, até acontecer o 7 de outubro, cidadãos de Gaza vinham trabalhar aqui em Israel. Eu já trabalhei com pessoas de Gaza e eram iguais a nós. Cidadãos de Gaza eram tratados nos hospitais, inclusive um dos maiores terroristas do 7 de outubro. Foi tratado em Israel. Água, gás, luz de Israel para Gaza. Quando Israel vai bombardear um quartel-general do Hamas, ou do Hezbollah agora, ou dos ayatollahs no Irã,
Israel avisa a população, ou em árabe, ou no Irã, no caso, em Parsi, avisa antes, para que todos os cidadãos de bem saiam dos locais. Porque naquele local Israel sabe que tem armamentos, bombas, e é para destruir Israel. Então, Israel tem todo o direito de se defender e querer destruir o terror que está por todo o Oriente Médio e também invade a Europa, Estados Unidos e todo o mundo. Você faz essas colocações, eu fico pensando, é, nós acreditamos em Yeshua como Mashiach, né? E tinha duas condições para o Mashiach, né? Primeiro, ser da tribo de Judá e depois nascer em Belém. Belém hoje não pode entrar nem o judeu, o israelense não pode entrar em Belém. Agora, os palestinos que estão vivendo em Israel são membros do Knesset, do parlamento, são médicos, trabalham no exército. A porta-voz do exército para o mundo muçulmano é muçulmana. E ela é porta-voz do exército de Israel. Agora, nós, como judeus, ou como vocês israelenses, judeus israelenses, você não pode entrar em Belém. Você é mal visto, você vai ser apedrejado. É o que nós estamos assistindo hoje na região da Samaria, né? Então, a tristeza é justamente que a imprensa se apressa a julgar e emitir opinião sem ver. Quando caiu aquele míssil no hospital em Gaza, todo mundo culpou Israel. Ninguém foi perguntar, olhar, procurar. Não, era mais fácil culpar Israel porque é rápido, não precisa de provas. Ah, Israel é culpado. Ah, desculpa, foi o míssil do Hezbollah que caiu, mas agora já é tarde. Então, venderam o peixe podre, né? E esse peixe podre é fácil de comprar porque não exige nenhum tipo de afirmação. Antissemitismo está na moda. Então, como o antissemitismo está na moda, o que que faz? Acusa Israel. Agora, sempre que tiver judeus, e desculpem todos aqueles que estão nos ouvindo, se ele se defende, é porque ele é super agressivo. Se ele fica quieto, é porque são bobos. Ah, mas sabe o que que é? Eles foram massacrados durante a Shoah. Verdade, 6 milhões de judeus foram massacrados e eles eram bonzinhos, eles não reagiram. Israel está se defendendo. Agora, você tem direito de se defender? Então, pondere muito bem a informação que você está recebendo e como ela te chega. Se é uma afirmação vazia, sem provas, cuidado, à base de fake news. Não é isso, Beni? Com certeza, é verdade. E tem uma fake news hoje que é trabalhada, mas no sentido um pouco diferente. As pessoas com maldade, com más intenções, eles querem dizer, Israel está sendo destruída, o Irã está combatendo, o Irã está se defendendo, e aí você começa a ver na mídia, no Instagram, Jerusalém destruída, Tel Aviv destruída. Eu não sei qual a intenção, mas eu posso dizer com todas as letras, mesmo que alguma coisa possa acontecer, existem realmente mísseis, mas mais de 90% dos mísseis são interceptados. Pode ter certeza que a palavra ela não muda. Israel não será destruída, porque o Senhor prometeu isso, não porque Israel merece. Ninguém merece, mas é a promessa do Eterno sobre Israel. Ele criou Israel, ele criou o povo judeu, não para ser melhor do que outros povos, para ser luz, or, para os outros povos, para ser, porque ele tem uma promessa através de Israel. Essa terra física também. Então, jamais será destruída, porque um dia nós vamos poder falar, em breve, Tel Aviv é uma cidade santa. Hoje não, infelizmente, mas será. Será porque nós oramos todos os dias para que Tel Aviv seja santificada,
deixa de ser Sodoma e Gomorra de hoje. Então, nós sabemos que tem uma promessa sobre Tel Aviv, sobre todo Israel, sobre Jerusalém. E então pode ter certeza que não será destruída. Pode ter míssil, pode ter um prédio caindo, mas milagrosamente muita gente está se salvando. Infelizmente, uma vida é importante, mas diante de toda essa guerra, as vidas estão sendo guardadas. Quem segue as regras, quem segue as orientações do governo, vai para os bunkers e no tempo que precisa e está sendo resguardado, porque o Eterno tem a sua mão sobre Israel, para a sua promessa ser cumprida. De verdade é que Israel é dada por Deus. Esta que é a grande verdade. E quando nós percebemos de que Deus é fiel até nisso, você entende os milagres de num lugar pequeno como Israel, super povoado, sempre tem um lugar deserto onde cai um míssil. Então, é impressionante como aqueles mísseis que chegam realmente que não dá para interceptar, ele cai num lugar onde praticamente não traz danos. Agora, quando nós olhamos a quantidade de mísseis que são simplesmente destruídos antes de chegar, você encontra algumas coisas interessantes. Hoje, por exemplo, hoje nós vimos que o míssil que era para Jerusalém caiu na Jordânia. Opa, como é que é? Pois é. O míssil que era dirigido para o centro de Israel caiu numa aldeia beduína. Então, a quantidade de mísseis sem direção é preocupante. E as consequências, graças a Deus, essa mão poderosa de Deus, faz com que não haja vítimas, tantas quanto poderia haver, porque não são mísseis normais, são mísseis que têm a cabeça que ela se desfaz e ela joga pequenas bombas a uma distância enorme da onde está o centro do míssil. Então, quer dizer, não é somente um míssil, são muitas pequenas cargas que se espalham numa região de 10, 15 quilômetros ao redor da onde vai cair o míssil. Olha a absurdidade desse regime iraniano que está querendo, aliás, tentando destruir Israel. Mas, como nós estamos vendo, graças à mão poderosa de Deus, isso não acontece. 90% dos mísseis, Beni, são simplesmente segurados. Eles não chegam até Israel. Que número impressionante, não? Com certeza. A gente sabe que também tem a questão humana do exército, mas nós precisamos olhar, em primeiro lugar, o eterno. Eu espero que os israelenses também possam ter esse prisma, esse olhar, e que mais pessoas em Israel começam a não só o exército é importante, mas, em primeiro lugar, a mão do Eterno, a fé de Israel, voltando para o Deus de Israel. No YouTube e no Instagram. A atualização é mais ou menos isso. É o mundo que nós vivemos, é o antissemitismo que cresce em função, ajudado pelas fake news. Então, nós queremos pedir a vocês que nos ajudem a espalhar a verdade. Vão atrás das notícias, tentem entender o que tem por trás das notícias que nos chegam, porque são notícias sem fundamento. E quando é notícia sem fundamento, pode ter certeza, o viés é antissemita. Agora, gente, lembrem-se de uma coisa: Deus prometeu ao povo de Israel que todo Israel seria salvo. Então não vai haver a destruição nem de Israel nem dos judeus. Mas lembre-se também que Yeshua disse primeiro aos judeus e depois às nações. Então continuamos sendo o povo eleito. Cuidado, não se metam com quem é o escolhido de Deus. É perigoso. É isso aí, Beni. É isso aí. E nós sabemos que, por outro lado, tem aqueles que amam Israel porque conhecem a palavra do Eterno, intercedem por Israel, oram por Israel, e a própria palavra diz: aqueles que
semeiam amor a Israel, receberão cada vez mais amor. Que a gente também possa olhar e, como judeus, amarmos, né, aqueles que também estão cada vez mais falando a verdade, amando Israel, e que a gente possa ter esse apoio uns dos outros e sempre falando a verdade, porque a gente precisa cada vez mais daqueles que amam Israel, que possam nos ajudar falando a verdade, ensinando, explicando o correto. É isso aí, pessoal. Mandem comentários, façam-nos saber o que vocês gostariam que a gente comentasse nos nossos vídeos e vamos tentar ampliar essas informações para que todos nós possamos estar numa única direção, a direção do Eterno. Shalom, pessoal. Shalom.